começamos terça-feira passada falando sobre cura do corpo, mas a cura do corpo, ela envolve um monte de coisas. Jesus curou o cego, o surdo, o paralítico. Jesus curou o surdo, o mudo, o leproso. E nós aprendemos que Jesus sempre dizia assim: a tua fé te salvou. Então nós aprendemos que uma da necessidade nós temos de sermos curados, uma das características para alcançarmos a cura é a fé. E a palavra de Deus gera fé no nosso coração. Então muitos são curados. Jesus disse para aquele cego Bartimeu, quando lhe pergunta: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. E o Senhor Jesus disse para ele: então faça-se segundo a tua fé. E imediatamente aquele homem foi curado. Mas nós vamos entender um pouco mais hoje, além da cura, que precisamos da fé, sim, mas nós também temos que entender que existe a cura da nossa alma. Alguns dizem cura interior, alguns dizem a cura dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E eu gostaria de ler aqui em Isaías capítulo 61. Isaías 61. Nós vamos ler versículo 1, 2 e 3. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, os presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Ainda diz a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 17, do 17 ao 21, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 17 até o versículo 21, Lucas 4, 17 a 21, diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Fecha os seus olhos. Senhor Deus poderoso e bondoso, estenda as tuas mãos agora, e que o poder do teu Espírito venha, Senhor, sobre as nossas vidas, iluminando os nossos corações, para que possamos crescer na fé, no conhecimento, no entendimento e na sabedoria que somente o teu Espírito pode nos dar e pode nos trazer nesse instante. Em nome do Senhor Jesus, vem agora, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia e com o teu Espírito, Senhor, restaurando, renovando, enchendo, transformando e fortalecendo as nossas vidas, para a glória do teu nome santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor, e Ele é digno e merecedor de todo o nosso louvor, de toda a honra e de toda a glória. Por favor, os irmãos poderem assentar. Nós vamos meditar na palavra de Deus sobre cura. Nós estamos numa série
7 semanas de restauração em 7 áreas das nossas vidas. E hoje eu quero começar a falar durante essa semana, nas nossas 2 igrejas, também lá no Novo Venzo, estaremos toda semana falando e ministrando sobre isso, sobre cura da nossa alma. Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus e recebemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso espírito, ele é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Significa que nós somos curados da culpa, do pecado, e esse é, sem dúvida nenhuma, o maior milagre que Deus faz na nossa vida. É quando anula o sentimento da nossa culpa. E nós temos acesso a Deus, comunhão com Deus. Podemos estar perante Deus e falando com Ele, buscando a presença do Senhor. Mas nós estamos livres para termos comunhão com Deus. Mas na nossa alma, muitas vezes ficam feridas, lembranças, traumas do tempo que nós vivíamos na nossa vida de pecado, na nossa velha vida. Nós somos aceitos por Deus, mas às vezes somos rejeitados pelos homens, pelo mundo, pela família, pela sociedade, na escola, no trabalho. Então nós temos que lidar com os nossos traumas, nós temos que lidar com aquelas feridas que ficaram marcadas, que ficaram nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos sentimentos. E para nós entendermos um pouco aquilo que o Senhor Deus deseja fazer no nosso coração, porque existem muitas doenças físicas, doenças do nosso corpo, que ela tem origens emocionais. Então, às vezes a pessoa fica nervosa, descontrola, começa a desencadear um monte de coisas no seu organismo, né? No seu corpo físico, muitas coisas que são um reflexo de medo, de ansiedade, de preocupação, de ansiedades, medo, frustrações, traumas e etc. que nós passamos no nosso dia a dia, que faz com que a gente acabe ficando enfermo. Mas é necessário nós também lidarmos com essas coisas, lidarmos com as coisas que são da nossa mente, da nossa alma, as coisas que são das nossas emoções. Para nós entendermos isso, eu gostaria de ler aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, o que nós vemos aqui, nós podemos entender que o homem, o ser humano ele é tripartido, ou seja, ele tem 3 partes, e aqui a palavra de Deus fala sobre isso, né? Está dizendo esse versículo que nós lemos, versículo 23, que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Então, nós entendemos que o homem, ele tem espírito, ele tem alma e ele tem corpo. O homem, ele é um espírito que tem alma e que habita num corpo. O que significa isso?
significa que nós temos alma. E quando falamos cura da alma, significa algo que é importante, que a Bíblia mostra ser algo de muita importância, que nós temos que tratar isso com muita seriedade. Porque a alma, ela significa a nossa mente, significa a nossa vontade, significa as nossas emoções. O espírito, ele é o ponto de contato que nós temos com Deus. Então, o espírito é o ponto de contato. E quando o homem caiu, quando o homem pecou, quando Adão pecou, ele morreu. Morte significa separação. Então o espírito do homem, aquele que tinha contato com Deus, então ficou separado de Deus. Houve a morte, a separação. Por isso que Jesus disse: importa renascer, importa nascer de novo, importa que o espírito do homem seja vivificado, para que este ponto de contato com Deus volte a existir. Para isso, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, para que nós pudéssemos voltar um relacionamento com Deus, um contato com Deus. Essa é o nosso espírito. Por isso que o Senhor Jesus disse: o Pai está em busca de adoradores que adorem em espírito. Porque adorar em espírito significa voltar a ter contato, voltar a ter comunhão com o Pai. Para isso Jesus veio e morreu na cruz pelos nossos pecados, tomou sobre si as nossas iniquidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós voltamos a ter comunhão com Deus. Então o nosso espírito, você que recebeu Jesus, você que nasceu de novo, você voltou a ter comunhão com Deus. Você voltou a ter comunhão com o Pai. Lê a palavra, ora, busca, consagra, santifica a sua vida, vive em comunhão com o Senhor, consagre a sua vida a Deus, busca a presença do Senhor. Mas nós temos que entender que na nossa alma é justamente onde está a nossa mente, onde está a nossa vontade, onde estão as nossas emoções. É na nossa alma que habita todas essas coisas. Então nós temos que entender uma coisa, que a alma, ela abrange essas áreas que eu acabei de dizer, que a mente significa o quê? O nosso intelecto, significa onde ficam os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, a nossa memória. Isso faz parte da nossa alma. Também na nossa alma está a nossa vontade, o centro da nossa vontade. A alma ou o coração, né? Onde está o nosso coração? O coração, a boca fala do que o coração está cheio. O homem, Jesus disse também que o homem, do seu bom tesouro, ele tira boas coisas, e também do seu coração ele tira más coisas. Tudo vem do coração. Por isso que Jesus disse: não contamina o homem aquilo que entra na sua boca, mas aquilo que sai da sua boca, porque o que sai da boca do homem procede do seu coração, da sua vontade, da sua alma. Então é na nossa vontade que nós tomamos decisões, é na nossa vontade que nós fazemos as nossas escolhas. E às vezes nós estamos sofrendo por causa de escolhas, e as escolhas estão alojadas na nossa alma. Por isso que nós temos que ter a nossa alma curada, nós temos que ter a nossa mente curada. Por que a palavra de Deus diz que nós temos que ter a mente de Cristo? Por quê? Porque nós temos que ter a nossa mente sarada, a nossa mente em Cristo Jesus. Por quê? Porque é ali que tem os nossos pensamentos, é ali que tem a nossa memória. E muitas vezes o nosso pensamento, o que significa o pensamento? Onde que começa o pecado? Começa na concupiscência. O que é concupiscência? É pensamento. Quando começamos a pensar em alguma coisa, significa o quê? A nossa memória, o nosso raciocínio começa a pensar alguma coisa. Mas mesmo que nós possamos pensar em alguma coisa, mas o centro está na nossa vontade. E a nossa vontade, nós podemos tomar decisões.
E essa decisão pode ser sim ou pode ser não. Essa decisão significa o quê? Escolha. E essa escolha, você deve tomar a escolha errada ou a escolha certa, e você é livre. Nós temos que entender isso, que o Senhor nos dá liberdade para nós tomarmos escolha. Ele nos dá um livre-arbítrio para que nós possamos fazer a nossa escolha. Quando o Senhor prometeu para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho com Sara, e esse filho será da semente desse seu filho, eu farei uma grande nação, uma grande geração, e eu serei o Deus desse povo. Foi isso que Deus prometeu. Mas de repente o que acontece? Parece que aquilo que Deus prometeu não cumpre. Parece que aquilo que Deus falou que ia fazer, será que ele esqueceu ou deixou de fazer por alguma razão? Então de repente vem Sara apresenta uma solução. Olha, eu vou dar aqui uma opção, eu vou dar aqui uma opinião. Por que você não tem então um filho com Agar, com a minha escrava? No Oriente Médio isso é comum, isso é dentro de uma normalidade naquela época, mas não aquilo que o Senhor disse que faria. Então Abraão poderia simplesmente tomar uma decisão, como Jó tomou uma decisão quando a mulher dele disse assim: por que você não amaldiçoa logo este teu Deus e morra? Ou seja, amaldiçoe esse Deus e tira a sua vida, acabe o seu sofrimento. Por que sofrer tanto assim? Você pode pôr um ponto final no seu sofrimento. E ele disse assim: mulher, tu fala como uma louca, porque eu sei que o meu Redentor vive. Significa que existe uma escolha dentro de nós, e nem sempre as opiniões ou as sugestões que são dadas nós devemos acatar. Satanás deu uma opinião, ele deu uma sugestão para Eva. Ele disse: olha, por que você não come desse fruto? Ah, mas o Senhor disse para nós não comermos, porque o dia que nós comemos dele, nós morreremos. Ele disse: não, mas não é verdade. Significa o quê? Naquela sugestão, ele disse que Deus mentiu, ele disse que Deus não falou a verdade, que Deus está enganando vocês, porque Deus sabe que se você comer desse fruto, você será como ele. Então, ele está com ciúmes que você coma esse fruto e você passa a ser Deus como ele é Deus. Ele quer ser único, exclusivo. Deus não quer ser único, exclusivo. Ele é único, exclusivo. Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa querer ser, ele já é. Ele é o Senhor de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. Mas o Satanás sugeriu para a mulher aquilo. Então diz a palavra: vivendo a mulher, vendo, primeiro ela viu significa o quê? Que ela olhou, e vendo a mulher que o fruto era bom para se comer, mas até aí ela não comeu nada. Então ela foi, tomou o fruto e comeu. Aí ela tomou o quê? Decisão. Ela tomou a decisão, e tomou uma decisão errada. Jó tomou uma decisão também, mas tomou a decisão certa. Por quê? Porque ele disse: mulher, tu fala como uma louca, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu confio nele, eu espero nele. Depois nós vamos voltar para Abraão. E Abraão fez a escolha errada, tomou a decisão errada. Por quê? Porque ele achou a sugestão válida. Então o que ele fez? Ele teve um filho com a escrava, com Agar, e nasceu Ismael. Mas o Senhor não interviu, deixou que ele tomasse a decisão, deixou que ele fizesse a escolha. E o Senhor sabe que a escolha errada, olha, você está fazendo errado, a escolha errada, você deixou de ouvir a minha palavra, de confiar na minha palavra. Significa o quê? Que Abraão o chamado de Deus estava sobre ele, a bênção de Deus estava sobre ele. O Senhor, ele era amigo de Deus, ele estava em comunhão com Deus, mas a sua escolha foi errada, a sua decisão foi errada. Ele estava debaixo de um manto de promessa de Deus, mas a sua escolha fez o quê? Com que ele se desviasse daquilo que Deus tinha planejado para a vida dele, aquilo que Deus tinha prometido para a vida dele. Então nós temos que entender que muitas vezes a nossa escolha, as nossas decisões, às vezes nós agimos de forma diferente daquilo que Deus
planejou, que Deus preparou, que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então nós temos que entender também que existe também na nossa alma, no nosso coração, existe o quê? Existem as nossas emoções. O ser humano, ele é emotivo. Nós temos sentimentos, emoções, nós temos temperamento, comportamento. Então, dentro da nossa alma também habita as emoções, ou seja, os sentimentos, as simpatias, as alegrias, as tristezas, o amor e também o ódio. Está tudo isso dentro da alma. E nós é que temos que saber selecionar, escolher. Por quê? Porque a alma, como eu acabei de dizer, da decisão e da escolha, está dentro de mim a decisão e a escolha de agir de uma forma ou de outra. Está dentro de mim. Assim como as emoções também estão dentro de mim. Estão dentro de mim. E eu tenho que fazer a minha decisão. E eu tenho que tomar a minha decisão sobre as minhas emoções. Então eu posso sentir alegria, mas também eu posso sentir tristezas. Eu posso sentir amor, como também posso sentir ódio. Eu posso sentir simpatia por alguém ou também antipatia por alguém. Por quê? Porque tudo isso são sentimentos que estão dentro dos nossos corações. Agora, eu quero dizer que esses sentimentos afetam o nosso corpo físico, sim. O nosso corpo físico, sim. Por isso que quando a palavra de Deus fala que nós temos que produzir o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito, ele fala muito no nosso comportamento, no nosso temperamento. Ele fala no nosso comportamento, nós temos que ser bondosos, nós temos que ser fiéis, nós temos que ser longânimos, nós temos que ser a bondade, a longanimidade. Fala da temperança, fala que os frutos do Espírito falam muito do nosso comportamento, coisas que acontecem dentro da nossa alma. E isso, quando que nós somos curados da nossa alma? É quando nós começamos a produzir o quê? Frutos. Nós temos que produzir fruto. Nós temos que começar a modificar o nosso comportamento. Nós temos que começar a modificar o nosso temperamento. Eu sou uma pessoa meio bravo, meio nervoso, mas espera lá, eu vou passar a ser uma pessoa boa. E como é que eu sou uma pessoa boa? Como é que eu sou? Eu tenho que praticar a bondade? Tem. Então eu tenho que passar a ser uma pessoa que longânima, paciente. Eu tenho que não ser aquela pessoa mais explosiva que eu tenho sido, mas eu tenho que passar a ser uma pessoa que o meu temperamento, temperança. Eu tenho que ser uma pessoa que eu tenho que trabalhar no meu comportamento, nos meus sentimentos. Eu tenho que passar a ser uma pessoa que eu possa fazer com que o meu comportamento seja modificado, seja diferenciado. Eu era uma pessoa já tomava decisões já precipitadamente, mas agora eu vou passar a ser uma pessoa mais cautelosa. Eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou raciocinar. Significa o quê? Que eu vou ser mais longânimo. Eu já não vou agir pelos meus impulsos, pelas minhas emoções, mas eu vou começar a raciocinar mais naquilo que eu vou falar, nas palavras que eu vou falar, nas atitudes que eu vou tomar. Eu vou orar, buscar o Senhor, eu vou pedir direção de Deus. Então tudo isso está na nossa alma, está na nossa vontade, está na onde nós vamos tomar decisões. Por quê? Porque existem pessoas que são cristãs, pessoas que leiam a Bíblia, que oram, que buscam a Deus, mas na hora de tomar decisões, tomam decisões erradas. Tomam decisões de uma forma assim, por impulso, pelas suas emoções. E depois a gente acaba o quê? Se arrependendo. Por quê?
porque falar, se eu pensasse um pouco mais eu não teria feito. Então nós deixamos de pensar, e isso tudo depois traz o quê? Traz problema, né? Depois a gente não dorme de noite, a gente perde o apetite, aí começa a dar uma queimação no estômago, uma dor de estômago, começa a pressão, quem tem pressão alta sobe e descontrola um monte de coisa na nossa vida. Por quê? Porque da preocupação. Porque depois vamos orar agora para o Senhor ter misericórdia e fazer isso aqui dar certo. Então aquilo vira em aflições para nossas vidas. Mas na verdade, o Senhor Jesus, Ele veio a esse mundo, Ele disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Mas tem coisas que interferem nessa bênção de Deus. Quando Abraão pensou que ele ia ter um filho e ia resolver todos os problemas dele, o que aconteceu? Aquele filho só trouxe o quê? Aborrecimento, constrangimento, problema para sua família. Aí ele começou a ver que a casa dele passou a ter problemas. Por quê? Porque Sara e Agar não se combinavam mais, e Sara só vivia chorando, e havia um ambiente muito ruim dentro da casa dele, até que chegou uma hora que Sara disse: olha, não dá mais, pega essa mulher e o filho e manda embora. E aí ele pegou e falou: olha, é melhor você ir embora mesmo, porque nós vamos recomeçar a nossa vida aqui. Você pega o menino e vai embora. Por quê? Porque Agar também tomou um comportamento do que? Agora ela se achava superior, ela sendo uma escrava, uma serva, achava-se superior à sua senhora, porque ela tinha gerado um filho com Abraão e a Sara não tinha. Então ela provocava Sara, e Sara estava sempre criando ódio, rancor, mágoa, ressentimento, e o lar dele ficou um lar, em vez de alegria, ficou um lar cheio de problemas. Aí o que aconteceu? Pega o menino, é melhor você ir embora mesmo. Na hora que estava lá, o anjo cercou, falou: o que está acontecendo? Não, pega o menino, volta para lá. Agora você volta o problema para Abraão. Abraão, você tomou sua escolha, o Senhor não interviu não, você que tomou sua decisão. Agora Isaac não nasceu, mas Ismael é problema, mas é problema seu. Leva para sua casa, é seu problema. Foi você que criou, foi você que escolheu, foi você quem quis. Então agora como que eu vou me desfazer? Mas eu estou com muito problema na minha família. Eu sei que você está com problema. Agora vai buscar a misericórdia do Senhor. Ei, peraí, Abraão, você pensa o quê? Ele é teu filho. E você sabe o que significa Ismael? Para você pode não significar nada. Eu vou desfazer do meu problema. Mas para Deus, Ele disse: para mim, ele é príncipe. Porque se ele é filho seu, agora ele é príncipe. Como o outro será príncipe, aquele que eu prometi vai ser príncipe, mas esse também será príncipe. Por quê? Porque é seu filho. Porque é seu filho. Foi você quem gerou. E se tem bênção na sua vida, a bênção vai ser nem para aquilo que Deus não planejou. Deus planejou Isaac, mas já que você escolheu ter Ismael, então agora ele vai ser abençoado também, ele vai ser príncipe. E o anjo: eu estou chorando porque o meu filho está morrendo de sede, disse Agar. Nós vamos perecer, eu não quero ver a morte do meu filho, porque ele está chorando de sede. E o anjo coloca uma fonte diante dela e disse: pega a água e dê para o menino. O Senhor, Ele abençoa. E quando nós achamos que nós temos problemas, o Senhor tem solução. Quando nós achamos que vamos morrer de sede, o Senhor coloca a fonte diante de nós. Quando a gente acha que não tem solução, o Senhor disse: eu vou te dar a solução, volta para lá. Mas eu não sei o que fazer, Senhor. Você não sabe, mas eu sei. Mesmo na nossa escolha sendo errada, mesmo nas nossas decisões sendo erradas, eu quero dizer aqui que o Senhor tem resposta para nossas vidas quando nós buscamos a Ele. Às vezes eu estou perdido, eu não sei como agir. Senhor, as coisas saíram do controle. Tá, saiu do seu, mas não do meu. Senhor, eu não sei como agir. Você não sabe, mas eu sei, porque eu sou o Senhor. Eu sou Deus, eu colho onde não foi plantado, eu junto onde não foi espalhado. Eu posso abrir rio no deserto, eu posso
fazer o que eu quiser, trazer à existência as coisas que não existem, porque eu sou Deus e eu sou o Senhor. E quer saber do mais? Cale-se todos os moradores da terra e saiba que eu sou o Senhor. Deus quer responder, Deus quer atender, Deus quer sarar, Deus quer curar, Deus quer libertar, e Deus quer fazer coisas grandes, extraordinárias na nossa vida. Sabe o que nós sofremos muito? Sabe qual é um dos grandes problemas de Satanás? Sabe disso? Sabe, o diabo, ele está derrotado. Jesus venceu o diabo, Jesus derrotou o diabo, mas o diabo, como não é nada bobo, ele sabe que nós temos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, nós temos sentimentos, e o diabo cutuca, e o diabo gosta de nos trazer sofrimento, dor, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mesmo estando vencido, mesmo estando derrotado, ele sabe que uma das maiores dores que o ser humano sente é a dor da rejeição. É a dor da rejeição. E a rejeição, ela tem a fonte, primeiramente, no lar. Ela tem a fonte na escola. Ela tem a fonte na sociedade. Começa uma criança, a criança vai na escola, daqui a pouco, eu não quero ir mais na escola. Mas por que você não quer? Você tinha notas boas, ele começa a tirar nota ruim, ele desinteressa em ir para a escola, chega na hora de ir para a escola, ele fica doente. O que está acontecendo com essa criança? Aí vai descobrir que ele está sofrendo um negócio chamado bullying. Por quê? Porque alguém está zombando do tamanho dele, ou do peso dele, ou de alguma coisa, de alguma normalidade, ou do cabelo, ou do nariz, ou de alguma coisa que estão fazendo, ou da roupa dele, ou do chinelo que ele vai, ou do caderno dele, e alguma coisa está ali, e as pessoas fazem chacota disso, e ali ele começa a sentir o que? Rejeição, começa a sentir alguma coisa que começa a tocar, e ele fica doente. E se falar, você vai ter que ir na escola ali, fica doente, ele passa mal, ele começa a ter um comportamento diferente, começa a causar traumas. Assim acontece na empresa, quando nós vamos trabalhar, e às vezes na empresa, e chega lá, que acontece? Alguém começa a falar assim, esse aqui está querendo puxar o tapete, ele quer me ver no chão de qualquer maneira, e alguma coisa ele começa, e a gente começa a passar mal com aquilo, começa a atacar, é um ataque que nós sofremos, e isso constantemente por toda parte, na sociedade, em todos os lugares. Por quê? Porque o diabo sabe, ele é um agente que quer roubar, matar e destruir, e ele sabe como trabalhar, ele sabe como nos angustiar, ele sabe como nos atacar. Nós temos que também entender que nós sofremos por tantas coisas emocionais, por nós sermos seres emocionais, nós temos tantos sofrimentos, tantos ataques de Satanás. Mas antes de eu orar por isso, por essa noite, para que você seja restaurado e blindado de todas essas coisas, eu quero só voltar aqui no Isaías capítulo 61, que o Senhor disse, a promessa de Deus, existiu uma promessa, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E depois Jesus, quando chega em Nazaré, dão a ele a oportunidade para ele falar, e ele pega justamente Isaías 61, e ele lê Isaías 61, versículo 1, 2 e 3, e depois ele fecha e ele olha para as pessoas e diz, hoje vocês estão vendo cumprir essas palavras nos vossos dias, através da minha vida. Deus, sabendo que nós teríamos problemas, conflitos na nossa alma, o que o Senhor fez? Enviou Jesus, e o Espírito de Deus se manifestou sobre ele. João Batista olhou e viu o Espírito Santo descendo na forma corpórea de um pombo,
e encheu. Jesus foi cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Ele passou a ser chamado Cristo, significa o ungido, porque nele estava a plenitude, a totalidade do Espírito Santo. Então ele vem, ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim. E esses 3 versículos são ricos em nos dar cura para a nossa alma. Por quê? Porque primeiramente ele fala aqui sobre os abatidos, os quebrantados, os abatidos. Está falando sobre quem? Sobre os oprimidos. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E a opressão vem da onde? Da nossa alma. Quando nós estamos oprimidos. Deixa eu abrir aqui na corrigida somente. Diz aqui: e me ungiu para pregar boas novas aos mansos e restaurar os contritos de coração. Significa os quebrantados de coração. Primeiramente, me ungiu para curar os quebrantados, os oprimidos, os que se encontram abatidos, os que encontram deprimidos. Quantas vezes a nossa alma está abatida? Sabe como que nós sentimos abatido? Quando alguma coisa não dá certo. E lá dentro da nossa alma, o diabo sugere a nós que nós não vamos vencer. Sugere que nós não vamos conseguir. E nós nos sentimos o quê? Acusados, que somos perdedores, que somos derrotados. Existe um campo dentro de nós. Sabia onde está a maior guerra nossa? Está dentro dos nossos corações. Está dentro do nosso coração. A nossa alma, diz a palavra, a nossa carne, ela começa a militar, começa a guerrear contra o espírito. Existe um combate dentro de nós. Ele diz: os quebrantados de coração. Significa o quê? Os ressentidos, os ofendidos. Por quê? Porque muitas vezes, o que diz a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Significa o quê? Que tem que haver isso. E aonde que acontece isso? Dentro de onde? Do nosso coração. Sabe quando que nós somos abençoados? Sabe quando nós somos curados? Sabe quando nós somos curados? Sabe, isso aqui, existe milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de testemunhos, que pessoas que sofreram anos e anos e anos, e de repente eles foram curados. Sabe quando? Sabe quando? Quando eles perdoaram alguém que fez um mal para eles. Houve a cura instantânea. Instantânea. Simples fato de liberar o perdão. O que aconteceu? Houve cura, houve libertação, houve algo que nós temos que aprender. Uma coisa: nós temos que ser sarados, curados no nosso interior. As nossas emoções, os nossos sentimentos, quebrantados de coração, ele disse, seria os ressentidos, os cativos, libertar os cativos, os que estão amarrados. Quantas vezes nós estamos amarrados? Nós estamos amarrados no quê? No passado, amarrados em traumas. Tem pessoas que por exemplo, quantos casos você já viu isso? A pessoa namorou, ficou noivo e de repente não deu certo. E depois o que acontece? Ele vai viver a vida inteira achando que nunca mais vai dar certo. Ele não vai mais namorar ninguém e não vai conseguir casar. Por quê? Porque nunca mais ele vai ser feliz. E eu tenho medo de gostar de alguém novamente e acontecer a mesma coisa. Você nunca viu esse caso? Então a pessoa está presa no quê? Está amarrado no quê?
numa coisa que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e isso, ele vai morrer com isso. Por quê? Porque ele tem medo do quê? De ser feliz, tem medo de reconstruir a sua vida. Por que ele tem medo? Porque ele está preso naquela derrota, naquele fracasso, que talvez foi algo que aconteceu na vida dele ainda antes dele conhecer Jesus. E depois que ele conheceu Jesus, Jesus disse: eu faço nova todas as coisas, e faz nova todas as coisas. Mas ele continua amarrado e preso no quê? No fracasso lá do passado, quando ele ainda nem tinha Cristo no coração. Está entendendo? Então são coisas que eu aceitei Jesus. Deus faz nova todas as coisas. Deus quer sarar, Deus quer curar, Deus quer renovar, Deus quer que você levante, que você seja uma nova criatura, que você sonhe. O que diz a palavra? Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os velhos, os jovens sonharão, terão visões, coisas novas o Senhor quer fazer. Então sonhe com o seu futuro, planeje o seu futuro, desprenda do passado e começa então a dizer: Deus vai fazer coisa nova, Deus vai abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Lá atrás não deu certo, mas agora vai dar. Por quê? Porque com Cristo no barco, não tem o corinho lá, tudo vai muito bem. Então agora Cristo está no meu barco, e eu vou vencer as tempestades, e eu vou atravessar, e eu vou vencer, porque o Senhor está comigo, e eu não vou temer mal nenhum. Aleluia! Basta nós cremos. Outra coisa, né? Tem os cativos, tem os presos, que são o quê? Os oprimidos. Tem os entristecidos. O Espírito de Deus me enviou para sarar os entristecidos, tirar aquela tristeza e colocar alegria, óleo de alegria. O que significa essa tristeza? Significa algo melancólico. Algo melancólico. Significa o quê? Não sei, mas a gente tem que trabalhar num campo aqui, que esse campo aqui é muito sério. É muito sério. Se você pegar lá, se você estudar, faça pesquisa sobre, por exemplo, depressão, né? Sintomas que levam uma pessoa à depressão. Vai ver lá medo, vai ver a pessoa chora. Ele chora. Por que você está chorando? Não sei. Alguém fez alguma coisa para você? Não. Mas por que você está chorando? Não sei. Uma tristeza. Aí no outro dia, como é que está? Não sei. Estou triste, eu estou chorando. Mas por que você está chorando? Você está triste por quê? O que aconteceu? Não sei. Alguma coisa aconteceu, mas não sei. Acho que não aconteceu nada. Mas eu estou chorando. E agora? Ele está no quarto chorando. Ele não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer ouvir ninguém. Ele quer se fechar lá dentro. E ele está, o que ele está fazendo? Está chorando. Mas por que está chorando? Porque eu estou, não sei. Alguma coisa está acontecendo dentro de mim, eu não sei o que. Então Jesus veio justamente para curar isso. Essa coisa de tristeza, essa coisa melancólica. O Senhor disse: eu vou colocar óleo de alegria na tua cabeça. O Senhor quer colocar óleo de alegria na nossa cabeça. O Senhor quer que nós possamos levantar. Então, como diz a palavra de Deus, então a virgem se alegrará, né? Então a virgem se alegrará e dançará para o Senhor e se alegrará perante o seu Deus. Também diz aqui: ele veio para curar os angustiados, né? Toda angústia, toda ansiedade, toda preocupação, sabe? Quando nós vamos acontecer alguma coisa na nossa vida, a gente fica com medo que não vai dar certo. Não fica? E se não der certo? Ai meu Deus, eu fui lá levar um currículo, será que vão me chamar? Será que faz um ano que ele está desempregado, mas ele leva um currículo lá e ele fica com medo. Será que vão me chamar? Será que não vão? Será que eu vou ter boa notícia? Será que eu não vou? Se ele tiver boa notícia, vai ser boa notícia. Se não tiver, já está desempregado há tanto tempo. O que vai angustiar a vida dele? O que vai sobrepor angústia numa pessoa que já está triste? É mais fácil se alegrar do que entristecer, porque não tem mais o que entristecer. Porque tem gente que fala assim: eu já nem choro mais, porque eu já chorei todas as lágrimas que tinha. Agora eu nem choro mais, porque não tem mais o que chorar. Já chorei tudo que tinha. Por quê? Porque agora a tendência é só melhorar. A tendência, porque pior não fica. Pior não fica. Pior não fica.
Então, o que acontece? Mas daqui para frente, o que acontece? Você não vê um novo dia? O que a Bíblia fala? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando o sol vai levantando, não existe noite, não existe trevas, não existe escuridão que possa deter o sol de levantar. E a hora que ele vai levantando, o que acontece? Começa a avermelhar todo o céu, e ele vai levantando na força dele. E o que acontece? Os passarinhos já começam a cantar, já começa a clarear, e vai levantando, e as trevas vão dissipando, vão acabando. Por quê? Porque a luz vai se levantando. Assim, Jesus é a estrela resplandecendo da manhã. E quando ele se levanta, é para trazer luz à nossa escuridão, é para trazer alegria à nossa tristeza, é para colocar força àqueles que estão cansados. O Senhor vem para dar autoestima, o Senhor vem para confiar. Sabe, a maior autoestima que nós temos é de ter o Senhor como nosso pastor. Ele é rico em autoestima. Gideão, o que está acontecendo com você? Você é valoroso? Eu não, só estou perdendo aqui, estou levando o maior prejuízo, porque olha só, os midianitas vêm aqui, come tudo, rouba tudo, limpa tudo, leva tudo, e nós empobrecemos cada vez mais. Eu estou tentando salvar alguma coisa para dar para os meus filhos comer, porque senão vai ser outro ano de fome, de miséria. Não se preocupa não, você é corajoso, valoroso, e o Senhor está contigo. O Senhor é perito em dar autoestima para quem é corajoso. Ele só está procurando um corajoso. Na hora que está todo mundo chorando, batendo cabeça para lá, levanta um lá, cheio de coragem, cheio de ânimo, e o Senhor fala assim: esse é corajoso, eu estou com ele. O Senhor está com os corajosos. Eu devia estar chorando agora, mas eu vou me alegrar. Por que eu vou alegrar? Porque Ele é o meu Senhor. Espero nele e confia nele. O Senhor fala: você espera em mim? Você confia em mim? Você confia em mim, Gideão? Eu confio em ti, Senhor. Então, prepare, porque você vai entrar para a história. Você vai entrar para a história. O mundo inteiro vai saber que um homem liderou um exército de 300 homens e venceu todos os seus inimigos. Se prepare, o Senhor vai dar autoestima. Ele dá autoestima, Ele sara a nosso medo. Olha, eu só perco, todo ano eu perco, todo ano, mas hoje você vai ganhar. Por quê? Porque o Senhor vai sarar o Senhor vai sarar a tua alma. O Senhor vai mostrar que Ele está contigo, e você vai ser vencedor. Ainda que o teu inimigo seja como, parece que cobre a terra de tanta gente, mas você vai lá. Eu vou com 300 só. O dia que o valente de Davi foi encurralado por um exército, sabe o que ele fez? Um valente, um homem, ele poderia falar assim: o que um soldado faz rodeado por um exército? O que ele faz? Se rende? Amarra um pano branco na ponta da espada e se rende? É isso? Eu não. Eu vou lutar. E o que ele fez? Puxou a espada dele e começou a lutar com um exército. E a palavra de Deus fala assim: ele derrotou o exército inteiro. Um homem só lutou com o exército inteiro. E diz assim: quando ele venceu o último soldado inimigo, ele abriu a mão assim, a espada tinha entrado na carne dele, tinha colado, tinha se apegado a mão dele, a carne dele, cravou na mão, e ele derrotou até o último soldado. Olha, pode levantar um exército. Daí Davi escreve: se levantar um exército contra mim, no Senhor eu confiaria, porque contigo eu saltarei muralhas, destruirei exércitos. E os valentes dele falam assim: se Deus está com ele, está comigo. Se Ele é o Senhor da vida dele, vai ser o Senhor da minha vida. Por quê? Porque eu creio da mesma forma que Davi crê. Então vamos crer que nós vamos levantar, o Senhor vai curar, o Senhor vai restaurar, vai haver cura no nosso físico. Sabe por quê? Porque vai haver cura na nossa alma.
cura na nossa alma. Existem muitas doenças aí. Eu estou sofrendo do estômago. Estou sofrendo de azia, estou sofrendo de úlcera, estou sofrendo disso, estou sofrendo daquilo. Mas sabe por quê? Às vezes alguma escolha que nós fizemos que provocou essa enfermidade na nossa vida. Mas a partir de hoje, o Senhor vai trabalhar no nosso coração. E você vai falar assim: a partir de hoje, as minhas escolhas serão feitas diante do altar do Senhor. A partir de hoje, eu não falo sim e nem não, se eu primeiro não entrar na presença do Senhor e falar: eu preciso conversar com o Senhor. Por isso Jesus veio, para que nós tivéssemos amizade com Deus, voltássemos para o Senhor, para nós termos acesso ao trono de Deus. Domingo eu vou falar sobre o homem como templo do Espírito Santo, e você vai ver que coisa interessante que Deus quer fazer na sua vida. Então, nós vamos entrar num propósito. Hoje você tem acesso ao trono de Deus. Nada te impede você de chegar diante do Senhor e falar assim: e aí, Senhor, o que eu devo fazer? E aí, Senhor, que decisão que eu devo ter? Que escolha que eu devo fazer? E com certeza o Senhor vai nos direcionar e vai nos orientar. Então, vamos trazer ele. Será que Abraão não poderia orar ao Senhor aquela hora? Falar: Senhor, o que o Senhor acha dessa ideia? E o Senhor ia falar assim: não, eu não aprovo. Eu não aprovo. Por quê? Porque Sara está errada. Ou então Eva poderia clamar ao Senhor: olha, come desse fruto. Tudo bem, a hora que o Senhor vier aqui, eu vou falar com ele. Se ele me autorizar a comer, eu como. E se ele não autorizar, eu não vou escolher comer esse fruto. Ela seria uma escolha pedindo a orientação e a direção do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Fazer com que as nossas escolhas, as nossas decisões sejam feitas no trono de Deus, no altar de Deus. Nós temos um Deus que nos recebe, que nos acolhe, que nos ama, e está sempre pronto para nos ajudar, nos orientar e nos dirigir. Sabe o que Josué fez? Josué, ele fez uma aliança com um vizinho, e o Senhor disse: não faça aliança com esse povo aqui, porque se você fizer aliança com esse povo, você vai fazer aliança com o inimigo. Então vieram os homens para fazer aliança com Josué. E Josué disse assim: peraí, eu não posso fazer aliança com o povo daqui. Ele disse: mas nós não somos daqui, nós somos de longe. Nós somos de longe porque, olha, a nossa roupa está até empoeirada. Olha, o nosso cantil até desvaziou, de tanto que nós andamos, de tanto que foi longe. Olha o pão que nós trouxemos, Josué, até embolorou. Cantil vazio, pão embolorado, roupa empoeirada. Esses homens são de longe. Vamos fazer um tratado, vamos fazer uma aliança. Depois que fechou o tratado de aliança, aí veio a verdade. Os homens que ele fez aliança era vizinho dele. Aí ele foi: Senhor, o Senhor falou para mim não fazer aliança com o vizinho, mas eu fiz, Senhor. Mas ele me enganou. Ele falou que ele era de longe. Aí Deus falou assim: sabe o que acontece, Josué? Em vez de você vir perguntar para mim, você preferiu confiar em pão embolorado, em cantil vazio. Quantas vezes que nós não estamos confiando em cantil vazio, e o Senhor tem a fonte da água da vida para nos dar? Quantas vezes nós estamos confiando em pão embolorado, e o Senhor disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus? Quantas vezes nós estamos confiando em mentira de homens, e sendo que o Senhor disse: Pai, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele tem a verdade para nos dar. Então vamos confiar no Senhor e vamos ter o nosso coração sarado. Vamos ter as nossas vidas, olha, será saúde para o nosso corpo. Saúde para o nosso corpo. Todas as vezes que nós deixamos que a nossa alma seja sarada, significa o quê? Saúde para o nosso corpo. Deus quer que nós tenhamos, porque às vezes as nossas doenças são provocadas pelos nossos sentimentos, nossas emoções, as nossas emoções. Então, doenças emotivas são doenças difíceis de ser tratado pela própria medicina. Por quê? Porque ela depende do temperamento, do comportamento da pessoa.
Está entendendo? Mas comportamento que nós temos que também colocar diante da cruz e falar assim: olha, assim como Jesus foi crucificado pelo meu pecado, agora ele vai ser crucificado pelas minhas emoções, pela minha vontade, pelo meu querer, para que eu seja vitorioso em todas as áreas da minha vida. Amém. Vamos colocar de pé, por favor. Feche os seus olhos. Se você precisa colocar hoje algo no altar, coloque-se diante do Senhor. Fala: Senhor, talvez você está como Abraão. Abraão, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, por causa da minha escolha errada. E agora o que eu faço? O Senhor diz: eu vou te ajudar. Ainda que você tenha feito escolha errada, e eu ainda sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Não tenha medo, porque eu te ajudo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque a minha graça te basta. Confia em mim. Confia no Senhor agora. E a única coisa que você peça hoje para Ele: Senhor, quantas vezes você pediu cura para o seu corpo? Senhor, cura essa dor de cabeça, cura essa dor na perna, cura essa dor no meu estômago, cura, Senhor, esta dor que está, Senhor, na minha coluna, cura isso, cura aquilo. Mas talvez você nunca fez essa oração e disse: Senhor, cura a minha alma, cura o meu coração, o meu sentimento, as minhas emoções. Sara, Senhor, os meus pensamentos. Ajuda-me, Senhor, a tomar decisões certas e fazer escolhas certas. Ajuda-me, Senhor, para que o meu corpo seja sarado, seja curado. Feche os seus olhos. Davi pecou contra o Senhor. E ele sofreu. Ele disse: os meus ossos quase se secaram. A minha boca, a minha língua se prendeu ao meu paladar. Eu não tinha mais vontade nem de comer. Eu não tinha vontade. O que disse ele? Deitava na minha cama e molhava o meu travesseiro com as minhas lágrimas. Este homem estava em depressão, sofrendo por causa do pecado, até que ele clama ao Senhor. Ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, purifica-me com um sopo e serei purificado. Senhor, sara-me e eu serei sarado. E na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu e respondeu, e me sarou e me curou e me livrou de todos os meus temores. Ah, Senhor, cria em mim um coração puro, e que o meu espírito seja inabalável. Ore ao Senhor nessa noite, diga: Senhor, sara-me. Ore como Davi orou, disse: Senhor, sara-me. Talvez você, como Davi, tem feito o seu travesseiro molhar com as tuas lágrimas. A tristeza, o choro, o pranto, a angústia. Talvez você está sofrendo um esgotamento físico, emocional. Mas o Senhor quer te ajudar, te levantar e te curar nessa noite. Tem muitas doenças que a medicina chama de psicossomáticas.
Mas o Senhor quer nos sarar. Dizer: não tenha medo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo, eu te curo. Oh Deus, o Senhor está derramando um bálsamo. Você recebeu uma unção de bálsamo nesta noite, e este bálsamo está sendo derramado no seu coração. E o Senhor disse, chamou este óleo de alegria. Colocar óleo de alegria sobre as nossas cabeças, para sarar os nossos sentimentos, os nossos traumas. Não importa se na infância nós sofremos, não importa o que aconteceu, o que nos fizeram, o mal que nos fizeram, mas o Senhor quer nos resgatar. O Senhor quer nos quebrar essas amarras e nos aliviar dessa dor que nós trazemos, este sentimento, este sofrimento, este trauma, esta angústia que nos acompanha, porque nós sofremos talvez na escola, porque talvez sofremos da sociedade, a rejeição, o desprezo. Mas hoje o Senhor quer dizer: você é importante, porque você custou o sangue do Cordeiro. Você é importante para Deus. Jesus disse: assim como eu venci, aquele que vencer, eu farei com que se assente à minha direita. Seja fiel até a morte. Busca o Senhor, Ele te ajuda, Ele te sara, Ele te cura, Ele te renova, Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele faz de você uma nova criatura. Ele enxuga dos teus olhos as tuas lágrimas. Ah, mas a minha tristeza é grande. O Senhor disse: mas maior é a minha alegria. A minha dor é grande, mas maior é o meu alívio. A minha vergonha, a minha humilhação é grande, mas o Senhor diz: maior é a minha honra que está sobre ti. O meu fracasso é tão grande, Senhor, mas Ele diz: maior é a minha vitória que está sobre ti. Porque Ele venceu a morte, o inferno, o diabo, todos os demônios, e Ele ressuscitou e tem todo o poder, e a glória dEle repousa sobre a sua vida, para que você seja vencedor, para que você seja vitorioso, para que a unção do Espírito, a glória do Senhor, o poder do Espírito da glória do Senhor venha sobre a sua vida, venha impactar você, venha manifestar o poder na sua vida, venha restaurar, venha curar, venha libertar e venha fortalecer o seu coração. O Senhor quer te sarar nesta noite, o Senhor quer te curar nesta noite, o Senhor quer limpar a tua enfermidade, o Senhor quer tirar toda essa tristeza, o Senhor quer tirar toda a dor que está sobre você hoje. O Senhor quer te restaurar. Você tem passado tanto nervoso, talvez com algum problema, seja financeiro ou seja familiar, mas o Senhor te restaura hoje e diz: não temas, porque eu sou o teu Deus. Não te atemorizes, porque eu estou contigo. Porque a sombra do Senhor, Ele disse: eu te cerco por trás e por diante. Eu sou a tua sombra e eu sou a tua direita. Não temas, porque eu sou o teu Deus e eu sou contigo por onde quer que tu fores. Não te atemorizes, porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Eu te saro, eu curo, eu liberto, eu transformo. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele abençoa, Ele traz à existência as coisas que não existem. O Senhor te toma pelas tuas mãos, Ele te renova, Ele te sustenta, Ele te abençoa, e Ele faz milagres na sua vida nesta noite. Apenas confie, apenas creia no Senhor, e Ele fará coisas grandes e poderosas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Não, você não tem ideia do que Deus fez aqui hoje. Você não tem ideia. Você vai ver daqui para frente, talvez doenças crônicas que você trata há tantos anos, hoje ela desapareceu e você nunca mais vai sentir, nunca mais vai ter isso, porque mais do que curar o seu corpo, Ele curou a tua alma, curou o teu coração, o teu sentimento. Amém. Vamos encerrar-nos.
que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.